Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre estratégias de argumentação. Se você tem interesse sobre esse assunto e sobre tudo que diga respeito ao universo do Enem e da prova de redação, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Além disso, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo se você achar que esse conteúdo faz sentido e agrega valor para você. Bom, como eu disse, adiantei, a gente vai conversar um pouquinho sobre a argumentação. Há um outro vídeo aqui no canal em que eu explico a estrutura argumentativa da redação do Enem, mas lá a gente não conversa sobre quais são os tipos de argumentação. É uma questão mais estrutural, é a forma como ela deve se encaixar e aparecer no texto. Mas agora a gente vai conversar em uma área, em um momento mais semântico. Então, o que significa argumentação? Quais são as formas que eu tenho de argumentar e o que eu vou usar como estratégia? E aí a gente precisa se lembrar o seguinte, mais uma vez, quase todo vídeo eu falo isso e eu vou seguir falando, vocês têm que ter em mente, sempre que forem escrever a redação para o Enem, qual é o tipo textual exigido na prova. E a gente tem o tipo dissertativo argumentativo. Quando a gente fala do tipo argumentativo, e aí tem um vídeo também que eu vou falar só sobre os tipos textuais, você pode ir lá consultar depois, e um exclusivo sobre o tipo dissertativo argumentativo. Mas enfim, quando a gente fala sobre esse texto, a gente está dizendo o seguinte, olha, nesse tipo textual você precisa se posicionar em relação a um assunto e defender o seu ponto de vista. A forma como a gente tem eficiente de defender o nosso ponto de vista é a partir da argumentação. Então, ela é essencial, ela é o que guia, o que motiva, o que dá razão para um texto do tipo dissertativo argumentativo. Então, a gente tem que ter muito carinho no estudo desse tema. Bom, é válido lembrar, é importante também que vocês tenham em mente que a argumentação é completamente diferente de opinião. Você pode dar uma opinião sobre qualquer assunto que você quiser, mas você não tem argumentos para todos os assuntos. Então, o que a gente precisa é construir o nosso argumento, construir bases e formas como a gente se sinta confortável para argumentar, de acordo com o repertório que a gente tem. Então, se a gente tem um repertório maior aí de conhecimento histórico, a gente tem que partir para um argumento que nos ajude dessa forma. Diferente de que se a gente tiver um repertório maior, por exemplo, de filmes, existe um outro argumento para a gente construir utilizando esse repertório. O que vocês precisam, então, é sempre se lembrarem de que a gente tem argumentos para lidar com os assuntos, basta a gente ter calma e pensar para saber articulá-los. E sempre também lembrar que opinião é diferente de argumentação. Você tem que dar a sua opinião na prova do Enem, porque você precisa apresentar o seu ponto de vista. Mas esse não é o foco da prova, tá longe de ser. O foco é que você defenda esse ponto de vista. Então, se você meramente apresenta, se meramente você fornece a sua opinião, isso implica que você não está construindo um texto ideal. Bom, então quando a gente coloca ali o nosso ponto de vista, a gente precisa se lembrar por que a gente pensa dessa forma. Então, por que eu acredito em determinada tese que eu apresento no meu texto? O que me motivou a construir esse ponto de vista? Ele não pode ser desmotivado, ou ele não pode ser motivado no senso comum. Ah, eu acredito que isso aconteça porque todo mundo fala que acontece. Isso não é argumentação. E aí, isso vale para a vida e não só pensando no exame. Todas as vezes que vocês forem refletir sobre um assunto, que vocês procurem entender por que vocês têm determinada opinião sobre esse assunto. E de onde vem o embasamento para a opinião que vocês têm. Então, é uma opinião que tem um embasamento científico, que tem um embasamento histórico, que alguém já estuda sobre ela e compartilhou com você, ou é uma opinião que veio do achismo? Ah, todo mundo aqui em casa faz assim, eu faço também. Então, para a gente começar a refletir sobre essas questões, principalmente aquelas de implicação social, é muito importante conhecer a argumentação. Você vai perceber que com isso você terá mais facilidade até em identificar o seu posicionamento sobre determinados temas, porque você vai perceber que ele não vem mais do nada. Eu não acredito em determinada questão do nada, eu tenho uma motivação para isso
e isso vai estar explícito quando eu conseguir retirar os argumentos que eu preciso para me explicar, né, explicar para o outro por que eu penso daquela forma. Então, pessoal, vou colocar aqui na tela para vocês os tipos de argumentos que a gente tem. Não são só esses, vocês podem encontrar em outras fontes mais tipos, mas esses aqui são os principais. E pensando na prova de redação, são aqueles que mais nos ajudam. Então, a gente tem 5 tipos, né? O argumento por alusão histórica, o argumento por exemplificação, argumento por comprovação, argumento de autoridade e o argumento por raciocínio lógico. Aqui não existe um que seja melhor do que o outro para você usar na prova, tá? Então não adianta me perguntar, Ju, é melhor usar um argumento de autoridade ou um argumento por alusão histórica? Tanto faz. A questão é você perceber aquele que você tem mais base para poder construir. Então, como eu disse no comecinho, se você tem uma base maior no estudo de história, por exemplo, você vai ter um repertório para alusão histórica muito grande. E aí talvez você tenha que investir nesse tipo de argumento. É pensar mesmo naquilo que te deixa mais confortável. Não precisa seguir regra, não precisa seguir receita. Todos esses aqui são possibilidades válidas, são avaliadas da mesma forma e podem chegar na nota máxima do mesmo jeito. Basta saber como a gente vai usar cada um. E agora eu vou apresentar para vocês cada um deles, junto com um exemplo, para que isso fique bem tranquilo. O primeiro que a gente tem aqui, então, é o argumento por alusão histórica. O que isso significa? Que um fato histórico ocorreu, a gente sabe qual é esse fato e a gente consegue relacioná-lo com a nossa argumentação. Então, de alguma forma, ele dialoga com a nossa argumentação. Fato histórico pode ser um acontecimento que seja de conhecimento geral, né? Que seja algo que é comprovável, é validado por muitas pessoas saberem. Então, por exemplo, quando você diz que nós tínhamos índios aqui em 1500, quando Dom Pedro I aportou no Brasil, você está tratando de algo que está dentro da alusão histórica, então você está fazendo uma referência histórica. Para esse tipo de alusão, você não precisa citar fontes, porque a fonte é a própria alusão. Então, por exemplo, eu vou citar a Segunda Guerra Mundial. Quando eu faço essa citação, para relacionar de alguma forma com o meu argumento, eu não preciso te citar a fonte, né? A fonte, o argumento se legitima pelo próprio fato de ser histórico. E aí isso vai valer para, por exemplo, como eu disse, as grandes guerras, alguns marcos históricos. Então a gente tem aí, em relação ao Brasil, alguns marcos no regime político, então regime democrático, regime antidemocrático, tudo isso são marcas de alusão histórica, vocês podem usar tranquilamente. Bem, o que mais? Quando você pensa numa história para além do Brasil, e a gente vai, por exemplo, dialogar com a origem ou com o começo das revoluções, Revolução Industrial, a revolução que a gente chama de técnico-científico industrial, tudo isso pode ser usado, não precisa de fonte porque ele próprio se legitima. Então esse seria o argumento por alusão histórica. É quando eu vou lá buscar num fato histórico algo que tenha relação com a minha argumentação, algo que vai me permitir construir o meu argumento. Então aqui a gente pode colocar na tela que tem o seguinte exemplo. A importância da mídia é histórica. No século XVIII, a imprensa disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. No período da redemocratização brasileira, evidenciou-se mais uma vez o poder da mídia na manipulação da vontade popular. O que esse trecho está querendo apontar para a gente? Qual seria o ponto de vista que a gente consegue tirar desse trechinho? Então a gente quer mostrar que a mídia não só tem um papel histórico, mas ela tem um papel histórico de influência. E aí como que a gente, a partir da alusão histórica, como que a gente ajuda nessa comprovação? Trazendo dois momentos, dois marcos históricos em que a mídia ocupou esse papel. Então um deles que está aqui foi lá no século XVIII, quando a imprensa, ao disseminar as ideias iluministas, foi uma das causas ou contribuiu para a queda do absolutismo, e depois, mais próximo de nós temporalmente e também de forma local, né,
trazendo para o período de redemocratização brasileira, então pós-ditadura militar, quando se evidencia que a mídia atuou sobre a vontade popular. Então aqui a gente consegue, a partir de 2 momentos históricos, comprovar o nosso argumento. E aí o que é importante? É pensar aqui que essa comprovação, ela vem pela comparação. Então veja, ó, aconteceu lá no século XVIII, aconteceu aqui depois do período de redemocratização, então está provando que sim, a mídia influencia, ela tem um papel de relevância histórica. E aí a gente consegue articular essas duas coisas. Aqui depende de como você vai colocar na redação, o que você quer, comprovando que a mídia tem uma importância histórica, para saber o que mais você desenvolve sobre esses eventos históricos. Mas o que vocês precisam entender é que essa retomada é o que funciona, é o que vai caracterizar a argumentação por alusão histórica. Pessoal, o nosso próximo tipo de argumento é o argumento por exemplificação. E aí esse aqui a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque ele funciona muito bem, mas ele não vai ser validado como repertório dependendo da forma como ele for apresentado. Por exemplificação, é quando você apresenta um exemplo daquilo que você está querendo comprovar. Então a gente vai ler aqui para tentar entender melhor como isso se dá. Então as propagandas da área alimentícia voltadas ao público infantil podem alterar a saúde das crianças. Os brindes que acompanham refeições ofertadas pelas grandes redes de lanchonete, por exemplo, aumentam o consumo de alimentos muito prejudiciais às crianças. O que a gente tem aqui? A defesa de que a publicidade voltada para as crianças, então a publicidade infantil, quando ela se relaciona na área alimentícia, ela tem um prejuízo, porque as crianças, né, na sua inocência, elas consomem, por exemplo, os fast foods, que é o que está implícito aqui, na verdade querendo aquele brinde, aquilo que foi levado ao desejo dela pela publicidade. Então, quando ela consome aquele fast food que todo mundo conhece, que vem com um brinde, que inclusive o nome é bastante apelativo, né? Lanche feliz, então não tem nem como ser mais apelativo do que isso. A criança ela tá buscando ali o brinquedo e não o lanche. O lanche é consequência da compra do brinquedo. Tanto é que ele é escolhido a partir do brinquedo. Filho, que sanduíche você quer? Eu quero que vem com a tartaruga ninja, por exemplo. Sei lá, eu não sei o que vem nesses brindes, mas vocês entenderam. Então, o argumento aqui é para mostrar qual que é o centro dele, qual que é a chave. É provar que as publicidades infantis dentro da área dos alimentos, elas têm uma consequência grave. E aí, como que se comprova isso? Como que se constrói esse argumento? A partir do exemplo. Esse exemplo, ele é muito forte, ele funciona muito bem, porque ele é um exemplo de conhecimento, de amplo conhecimento. Então, muitas pessoas, quando a gente lê isso aqui, eu não falei o nome do fast food, mas vocês pensaram em um, eu tenho certeza. Então, aqui funciona por isso, porque o exemplo, ele pega muita gente. Se fosse um exemplo muito restrito, muito pontual, distante da vivência da maioria das pessoas, isso aqui não faria sentido. Então, mesmo quem não come fast food, mesmo quem não tem acesso a fast food, mesmo quem nunca foi em um lugar desse já viu a propaganda, porque ela se dissemina assim. Quando a gente menos espera, a gente se depara com esse tipo de publicidade. Então funciona, aqui o argumento funciona pelo exemplo. Dá para ser construído e dá para ser muito bem consolidado. Você pode apresentar um, pode apresentar dois, vai depender da força do seu exemplo. Nesse caso aqui, é um exemplo com bastante relevância, então um só é suficiente para a construção concreta desse argumento. O que a gente precisa ficar atento? Funciona para construir argumento, não funciona como repertório sociocultural. Mas, como eu já expliquei para vocês, nem todos os argumentos do seu texto precisam apresentar repertório. Basta que um deles apresente. Então, eu não tenho repertório para tudo, mas eu consigo pensar num grande exemplo aqui para a gente colocar nessa situação. Bem, então não tenham medo de utilizar esse tipo de argumentação pelo exemplo, porque funciona muito bem. Cumpre aquele papel que a gente queria, que é o papel de tentar convencer o leitor do nosso ponto de vista. Então aqui o que estaria sendo comprovado? O que precisaria ser comprovado, na verdade?
que quando a publicidade ela atinge as crianças, isso influencia na alimentação delas e pode ser de forma bastante negativa. E aí como que se prova? Pelo exemplo. Tranquilo, a gente tende a concordar sim, porque o exemplo é um exemplo, como eu disse, de relevância. Bem, nosso terceiro tipo de argumentação aqui é o argumento por comprovação. Esse sim, ao invés de dar um exemplo, ao invés de fazer uma alusão histórica, nós temos que comprovar algo que nós estamos dizendo. Quando que ele vai ser indispensável? Quando a gente fizer afirmações do tipo: há 80% mais de casais querendo adotar crianças do que de crianças para serem adotadas. Quando a gente faz esse tipo de afirmação muito precisa, a gente necessariamente vai ter que contar com um argumento de comprovação. Porque você só vai convencer o seu leitor que aquele dado que você está apresentando faz algum sentido se você provar, se você trouxer junto à fonte. Então isso é muito importante. Outros momentos, quando você quiser comprovar que aquilo realmente acontece. Então, por exemplo, olha, a gente tem uma maioria de brasileiros que são não brancos, não declarados brancos. Beleza, mas como que eu vou comprovar isso? Só a minha afirmação não é suficiente. Então a gente traz, por exemplo, uma pesquisa do IBGE que consiga mostrar isso. Que mais? A gente pode pensar em argumentos por comprovação naquele tema anterior. Aqui, eu vou voltar para vocês aqui na tela. Quando a gente estava tratando do exemplo, eu poderia dizer aqui que uma pesquisa realizada por algum instituto de publicidade, da área de publicidade, conseguiu comprovar que 80% das vezes que as crianças solicitam o lanche, elas estão pensando no brinquedo. Então aqui funcionaria esse argumento por comprovação. Vamos ler aqui para a gente entender fechadinho o que é isso. Segundo dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registrados pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa e destas 15% envolvem violência física. O que eu estou querendo mostrar aqui? Para que servem esses dados? Para comprovar que há intolerância religiosa, que ela é grave, que os casos não são poucos. Então, qualquer uma dessas teses que eu tiver, eu comprovo com os números. Eu consigo comprovar, por exemplo, que a intolerância religiosa ela se converte em violência física a partir desses dados. Então, tudo isso é bastante pertinente de ser comprovado e de ser discutido. E aí, assim, a gente utiliza desses dados, porque quando a gente aponta dados, por exemplo, do Instituto de Pesquisa da USP, não tem muito como a gente rebater. Então, vamos supor que a gente está num debate aqui, você está tentando convencer o seu opositor. Se você utiliza do argumento por comprovação, você está provando o seu ponto de vista. E aí, no máximo, ele pode desacreditar. Ah, eu não acredito no Instituto de Pesquisa da USP. Mas ele não consegue falar, não, isso aqui é mentira, porque eu sei que só tem 5 denúncias. Ué, mas como? Se a pesquisa está mostrando que são 10. Então, percebem? É um tipo de argumento muito forte, muito difícil de ser rebatido. Principalmente se ele estiver ligado a uma fonte confiável. Então, o Instituto de Pesquisa da USP é uma fonte super confiável. Não adianta dizer, olha, porque a segunda enquete que eu fiz no Facebook, uai, amigo, mas aí não, né? Porque aí a fonte não tem relevância. Então, a gente não vai considerar isso como um argumento por comprovação. Sempre a comprovação, ela precisa ela precisa aparecer de uma fonte que tenha relevância social. Então, é o IBGE, são as universidades, né, como a USP aparece aqui. Não pode ser o meu tio perguntou para os vizinhos do prédio o que eles achavam sobre intolerância religiosa. Isso não serve como argumento de comprovação. Bom, o nosso quarto tipo de argumento é o argumento de autoridade. O que acontece nessa argumentação? O que acontece nessa argumentação? Nós recorremos a uma pessoa que tenha algum estudo ou alguma relevância na área de atuação que a gente está querendo argumentar, sobre a qual a gente quer provar, enfim. Então, o que eu não posso fazer? O argumento de autoridade, eu não posso pegar alguém que não tenha notoriedade pública. Não adianta, da mesma forma, eu pegar o meu vizinho advogado que falou isso e isso. Isso não é argumento de autoridade, porque por mais que ele seja uma autoridade dentro
desse contexto do direito, por exemplo, ele não é uma pessoa de notoriedade social. Se ele for, beleza, pode pegar o seu vizinho, vai que você tem um vizinho famoso, né? Eu não tô sabendo. Mas se ele não for, é melhor que você não utilize. Por mais que ele tenha todas as condições de tratar daquele assunto voltado para o direito, quando a gente está pensando na prova de redação do Enem, a gente quer um argumento de autoridade que tenha junto esse caráter de notoriedade. Então, eu não vou pegar alguém desconhecido, eu vou pegar alguém conhecido no ramo para poder construir essa argumentação e consolidar ela junto comigo. E por que eu estou dizendo isso? Porque por mais que seu vizinho seja advogado, quando você cita ele lá na sua redação, seu leitor não sabe disso. Então, para o seu leitor, ele não é autoridade em nada. Diferente das pessoas que têm notoriedade social, porque as pessoas conhecem essas outras pessoas, sabem da área de atuação delas. Então, se eu vou falar, por exemplo, sobre um posicionamento de um médico, eu não vou citar minha tia médica, eu vou citar, por exemplo, o Drauzio Varela, que é alguém que tem essa notoriedade. Percebam como eu não estou dizendo que a minha tia não é autoridade no assunto, ela é. Ela é uma super autoridade dentro da medicina. Mas, para construir um argumento na redação do Enem, além de ser autoridade, eu quero que tenha notoriedade. Então, vou atrás de alguém que seja de conhecimento compartilhado, tá? Bem, aqui eu trouxe um exemplo só para vocês entenderem, um exemplo típico de prova de redação que traz o Aristóteles, porque ele é uma figura de notoriedade, então ele tende a ser um argumento de autoridade lá dentro da filosofia para discutir principalmente a política, aqui pensando na redação do Enem, e aí a gente pode e deve utilizar esse tipo de argumentação na nossa prova. Vamos ver lá. Conforme Aristóteles, a política deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Então, se eu estou escrevendo um argumento que necessita, né, que precisa de um apelo no sentido de concordar com isso aqui, ou porque eu estou dizendo qual é o papel da política, ou eu estou dizendo qual é o papel da justiça, ou ainda eu estou tentando mostrar como que o equilíbrio pode ser encontrado na sociedade, eu pego alguém que é uma autoridade no assunto, que tem uma relevância social e trago para falar junto comigo. Então, eu não estou mais falando sozinho, agora sou eu e o Aristóteles concordando sobre a mesma coisa. Fica mais difícil discordar de mim, porque não é mais de mim que você está discordando, é do Aristóteles. E é bem difícil discordar do Aristóteles. Não estou dizendo que não pode, nem que não acontece. Eu estou dizendo que na construção de um argumento se torna mais difícil rebater aquilo que você traz se junto de você está falando uma autoridade no assunto. Tranquilo? O que a gente tem que prestar muita atenção nesses argumentos de autoridade? Para a gente não ficar muito loucão assim e citar o Aristóteles para falar de amamentação. Por quê? A amamentação tem uma relação muito íntima com a política, com a forma como a sociedade se comporta, com a forma como a gente enxerga o corpo da mulher, e tudo isso é do âmbito político. Então eu posso sim trazer o Aristóteles para uma discussão se eu levo a amamentação para esse lado político. Mas de jeito nenhum eu posso dizer que o Aristóteles ele tem uma posição sobre isso, porque ele não tem. Então cuidado quando forem buscar esse argumento de autoridade, porque vocês podem buscar essa relação. Então a amamentação tem uma característica política, é disso que eu estou tratando, o Aristóteles trata a política assim, a gente une. Mas cuidado para não extrapolar. O Aristóteles não falou de amamentação, ele falou de política. Quem fez a relação foi você. Então não é conforme Aristóteles, é uma analogia que você está trazendo. Então muito cuidado na hora que vocês forem aplicar isso no texto. Bom, para a gente fechar, tem um último tipo de argumento aqui, que também não conta como repertório, assim como o de exemplificação, mas que funciona muito bem na construção argumentativa, e é o argumento por raciocínio lógico. Nesse tipo argumentativo, o que vai acontecer é que mais ou menos você vai guiar o leitor para ele acompanhar o seu raciocínio. Você vai mostrar para ele como que você chegou na conclusão que você chegou. Então, olha, eu não acredito que a intolerância religiosa ela existe simplesmente porque eu acredito. Eu pensei nisso e construí esse resultado. E aí você apresenta essa construção para o seu leitor conseguir acompanhar a sua linha de raciocínio. Sabe quando você fala alguma coisa, aí essa coisa parece meio absurda e o seu amigo, o seu interlocutor vira para você e fala: não acompanhei sua linha de raciocínio. Por quê? Porque em algum momento você não compartilhou com ele a forma como você estava construindo
o seu raciocínio, você chegou na conclusão e ele não, porque ele se perdeu em algum momento. Então, construir um argumento por raciocínio lógico é ter a calma e ter o cuidado de apresentar esse passo a passo até chegar na sua conclusão. E o que é importante aqui? A gente vai usar da lógica. Então, não é o seu raciocínio, ele precisa estar pautado na lógica, ele não pode estar pautado na loucura. Então, cuidado. Veja se para você mesmo, se para a própria construção que você está fazendo, aquilo faz sentido, porque às vezes não faz, e é por isso que seu amigo não acompanhou, é porque não tem lógica no seu raciocínio. Então toma cuidado também na hora de construir isso aqui. Bem, a gente tem aqui, ó, o fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Assim, da mesma maneira como não se admite que os comerciantes de cigarro eletrônico façam propaganda sobre o seu produto, todas as formas de publicidade do tabaco, o qual apresenta malefícios iguais ao irmão eletrônico, deveriam ser proibidas terminantemente. Qual que é a linha de raciocínio? Qual que é a conclusão? Publicidade sobre cigarro deveria ser proibida. Como que eu cheguei na construção desse raciocínio? Pensando que aquilo que é análogo ao cigarro, que é o cigarro eletrônico, é tão prejudicial quanto ele, então a gente está falando de uma categoria muito próxima, e foi proibido. Teve sua publicidade proibida. Então, qual que é a lógica de o cigarro não ter a publicidade proibida? Quando a gente constrói assim, a gente fere a lógica. Olha, realmente não faz sentido nenhum que um possa e o outro não possa. Então, o que eu vou usar? A lógica reversa, ao meu favor. Então, vou dizer, olha, se esse aqui, que é tão parecido, que apresenta malefícios, que tem essas mesmas características, foi proibido, esse aqui também precisa ser. E aí você consegue mostrar como que você chegou à sua conclusão, o que te motivou e trabalhar com a lógica, tá? Não é só mostrar como você chegou à conclusão, mas é quando essa conclusão que você chegou, ela aceita a lógica, ela produz essa progressão de raciocínio lógico, tá? Bom, então vamos retomar aqui na tela os 5 tipos de argumentação: alusão histórica, exemplificação, comprovação, argumento de autoridade e argumento por raciocínio lógico. Lembrando que 2 deles, o argumento por exemplificação e o argumento por raciocínio lógico, em geral, não apresentam repertório sociocultural. Então, a gente não pode construir 2 deles no texto. Eu não posso fazer 2 argumentos por raciocínio lógico e abandonar o uso do repertório sociocultural no meu texto, porque ele é obrigatório na redação do Enem. Então, o que eu posso fazer? Mesclar esse tipo de argumento, posso construir um de uma forma e outro de outra, não precisa ter medo, e pensar sobre qual desses aqui eu tenho mais repertório, sobre o que dentro disso aqui eu consigo falar melhor, eu consigo me expressar melhor, eu sei mais, para que você se sinta confortável na hora de selecionar e fazer o seu texto, beleza? Bom, pessoal, eu espero que não tenham ficado dúvidas sobre os tipos de argumento, mas se ficou alguma é só deixar aqui nos comentários para mim, eu sempre respondo a vocês. Se vocês tiverem sugestão de conteúdo que querem ver aqui no canal também, é só escrever aqui para mim nos comentários. E não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, isso me ajuda muito a distribuir o meu conteúdo para mais pessoas e a minha ideia aqui é ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.